Graças ao seu grande poder, o primeiro pai, Yaldabaoth, criou para cada um de seus filhos, através da palavra, céus formosos que serviriam de moradas, e para cada céu, glórias extraordinárias, 7 vezes mais grandiosas do que qualquer glória terrena, tronos, moradas, templos e carruagens, virgens espirituais e suas glórias, olhando além para um reino invisível, contendo cada um tudo isso em seu céu. Criou também exércitos de forças divinas, nobres, angélicas e arcangélicas, miríades delas para servi-lo. O relato preciso sobre tudo isto será encontrado em o primeiro Logos de Noraia. Estavam concluídos desta forma os céus, até o sexto, que pertencia a Sofia. Céu e terra ficaram abalados por causa do agitador que se encontrava abaixo de todos eles. E os 6 céus estremeceram, pois as divindades do caos não sabiam quem era aquele que havia destruído o céu abaixo delas. E quando Pistis ficou a par do desprezo manifestado pelo agitador, ela emitiu seu sopro, amarrou-o e precipitou-o em Tártaros. Desde aquele dia, céu e terra consolidaram-se graças a Sofia de Yaldabaoth, aquele que se encontra abaixo de todos eles. Depois de terem se retificado os céus, suas divindades e todos os do seu governo, o primeiro pai enalteceu-se e foi glorificado por todo o exército de anjos. Todos os deuses com seus anjos o louvaram e exaltaram. Seu coração exultou, e ele vangloriou-se continuamente, dizendo-lhes: Não preciso de nada, sou Deus e nenhum outro existe além de mim. Mas, ao proferir estas coisas, pecou contra todos os imortais, os que não perecem, e estes o protegeram. Além do Sim, mais, ao constatar a Jesus é impiedade do Deus. governante principal, Pistis encolerizou-se. Sem servir. Eu vou voltar a ler aqui o livro Continuar, né? O livro sobre a origem do mundo, que é o livro 10 na Bíblia Gnóstica Proibida. Respondendo a Livinha, sim, nós não achamos, nós temos certeza que Jesus ele é Deus e ele é o Salvador. No gnosticismo nós acreditamos sim na Trindade, mas a Trindade para nós é totalmente diferente do judaísmo. O judaísmo nem tem a Trindade, né, dos evangélicos, mas no sentido que não é a mãe de Jesus, não é a Maria. Nós acreditamos que a mãe de Jesus é o Espírito Santo, que o Espírito Santo é a sabedoria, é a Sofia. Então, a Trindade tem o Espírito invisível, que ele é a energia, a luz, o que cria a luz, né? A energia, nem posso chamar de energia, mas a gente chama um Espírito invisível que não tem como explicar ele, é o inefável. E aí, esse Espírito invisível, ele cria a imagem dele, ele se manifesta como a imagem dele, que é o Pai, que tem o mesmo poder que ele, que tem a imagem dele, a semelhança, mas não tem o mesmo poder que ele. E aí, esse Pai, ele tem um pensamento, isso tudo na criação de todos os universos, tudo. Ele pensa e esse pensamento dele é a sabedoria, que é a mãe, que é a Sofia, que também tem o um nome nos livros de Barbelô. Aí a Sofia e o pai, que é o pai não gerado, que nós chamamos, que é o único que não é gerado, porque Jesus ele é gerado, a Sofia é gerada, mas o pai ele não é gerado, ele é criado como uma imagem, ele aparece. E ele não é gerado. E aí os dois se unem, porque é o macho e a fêmea, então os dois se unem e falam. E aí a se falar é o gerar, que é o Salvador, que é o verbo, que é a palavra, que é Cristo. Então Cristo é a palavra do pai e da mãe juntos, então o pai e a mãe juntos, que a gente chama de mãe e pai, que é uma coisa só, criam um filho, e aí eles geram um filho, e aí isso se torna o 3 vezes poderoso, que aí isso é o 3 vezes grande, que é o triplo poderoso, que é o pai e a mãe. Então a gente tem a mônada, que é o um, que é o espírito invisível, o pai, a díade, que é o pai e a mãe, e a tríade, que é o pai, a mãe e o filho. E aí dessa tríade que surge todos os universos. E aí quem cria tudo é Jesus. Então o pai e a mãe eles só criam o Salvador. E aí o Salvador, com o poder do pai e da mãe, vai criando as pleromas, que são as manifestações do pai, os universos. E aí cada Deus que vai surgindo depois, cada poder, cada arconte, cada senhor, as luzes, o universo, eles vão gerando, como as estrelas vão gerando umas às outras depois. Mas é isso. Oi, boa noite, Andréia. Boa noite a vocês todos aí que participam sempre. Aí, boa noite a todos. Eu vou colocar aqui, porque minha voz não é tão legal eu ficar lendo e olhando para o livro, eu vou colocar o livro
sobre a origem do mundo e vou continuar explicando da parte que eu parei na outra live para a gente ter essa noção um pouco de como é a criação do mundo pelos livros gnósticos, tá? Aí aqui então coloquei Sem aqui ser a vista, parte. disse ela, enganas-te, Samael, isto é, o Deus cego. Um homem iluminado e imortal existe diante de ti. Ele aparecerá revestido de vossos corpos moldados. Ele esmagar-vos-á da mesma forma que o barro do oleiro é esmagado. E vós vos precipitareis com os que vos seguem no abismo, vossa mãe. Porque, na consumação de vossas obras, qualquer deficiência surgida com relação à verdade se irá dissolver. E se extinguirá, e será como se não tivesse sido. Após ter dito estas coisas, Pistis revelou a imagem de sua grandeza nas águas. E assim ela se retirou, subindo até sua luz. No entanto, ao ouvir a voz de Pistis, Sabaute, o filho de Eldabalte, a venerou e condenou o pai, baseado na palavra dela. Glorificou-a por ela ter lhes contado a respeito do homem imortal e de sua luz. Pistis Sofia, com seu dedo apontado, derramou nele uma luz gerada pela sua própria luz para a condenação de seu pai. Além do mais, ao receber a luz, Sabalte recebeu um grande poder contra todas as forças do caos. Desde aquele dia, foi chamado o Senhor das Forças. Ele odiava seu pai, a escuridão, e sua mãe, o abismo. Ele abominava sua irmã, o pensamento do primeiro pai, que se move em todas as direções por cima das águas. Todas as autoridades do caos tiveram ciúmes dele por causa de sua luz. E, abaladas, travaram uma grande guerra nos 7 céus. Então aqui da onde eu parei, a gente tem sim o que a gente chama a criação do nosso universo do caos. Então, resumindo, a Pistis Sofia, ela cria o Yadabaoth como uma serpente com cabeça de leão, e aí ele acha que ele é Deus. Ele vê toda a imensidão, a escuridão desse nosso universo que a gente vê, e ele fala, eu que sou Deus, porque ele fica arrogante porque todos os outros que ele criou, que são os arcontes, que são os 7 filhos dele, 12, né? Tem os 7 dos 7 céus e 5 do Hades, eles começam a venerar ele, porque eles acham que ele é único e poderoso. E aí ele, sabendo que existia a mãe dele, que existia algo acima, mesmo assim ele fala, eu sou Deus, não existe outro além de mim. O que acontece é que a Sofia, ela fala para ele, não existe isso, você não é o único, existe um homem imortal, existe Jesus, né, aqui no caso, que está acima de você, e ele vai vir como punição para você e te destruir. Então ele vai te destruir através dos corpos moldados das autoridades. Então esse conceito aqui de Pistis Sofia aparecendo, e aí até essa parte da trindade para a Livinha que perguntou, quando aparece Sofia e quando ela fala, ela aparece nas águas, a mesma imagem dela é a imagem de Cristo, é a imagem do Salvador como um homem. E todos os seres aqui são andrógenos. Então quando fala Sofia, ao mesmo tempo a Sofia é a parte feminina e Cristo é a parte masculina. Então o 12º pleroma. Você pergunta do diabo, que você não ouve da religião. Então tudo o que tem no gnosticismo aqui são livros que foram encontrados em 1945, tá? São livros que vêm da época de Jesus Cristo ali, da época, então tem livro do apócrifo de João, do apóstolo de João, tem o apóstolo Filipe, o apóstolo Pedro, livros que são intitulados como feitos por eles e como Jesus falando com eles depois de ter ressuscitado. Então a maioria dos livros da Bíblia são livros que contam a história de Jesus antes dele ser morto, e aí quando ele falava com a multidão em parábolas. Nos livros gnósticos, o conceito maior é o livro, principalmente de Tiago ainda a gente vê que tem uma parte do livro que Jesus fala com ele quando estava vivo, estava em carne ainda, antes de ser crucificado, e depois de ser crucificado ele reaparece para Tiago, ele reaparece para João e tal, e aí ele vai contando para eles os mistérios que eles não poderiam saber antes e que também ele não poderia contar antes. Então tem muita coisas que coloca nos livros que realmente são mistérios que ele não poderia falar, eles não estavam preparados ainda para ouvir também, eles não tinham recebido o Espírito Santo ainda,
tá? Então esse conceito aí, então pra gente não tem a versão diabo, não que não tem o diabo, existe o diabo lá, mas não é esse conceito, tem Yadabaoth, tem os arcontes, então Belial, então tem vários outros nomes, não um nome só. Pensei que era Yadabaoth, que Yadabaoth era um dragão, Mosros dos Sumérios. Não, não, aqui no conceito gnóstico, tá, dos livros que Jesus fala, Yadabaoth é o filho de Sofia, tá? Ele foi criado por Sofia, é uma criação dela, que é uma serpente com cabeça de leão. E aí, os perfeitos, os acima do oitavo céu, chamam ele de Ariel, até por essa semelhança com o leão. O conceito dos sumérios, de Anunnakis, ele não chega muito perto do conceito dos arcontes, tá? Eu vejo muita gente que tenta fazer uma alusão ou trazer isso, até que Enlil é o deus dos judeus e Enlil Enki é o diabo e Enlil é o deus dos judeus, ou vice-versa. E aí tentam associar também com os arcontes. Aqui, os arcontes não são deuses, assim, como um Enki, Enlil, que seria um alienígena que vem aqui para não. Eles são seres que realmente têm um poder de dominar o universo mesmo, assim, como Júpiter, como Saturno, assim, uma influência de um planeta, assim, mas na forma espiritual. Então, até tem um livro de Hermes Trismegisto que fala que os deuses, eles não têm corpos. Ele fala, eles são só cabeça, como se eles fossem os planetas lá, mas essa influência, mas eles podem tomar uma forma, igual quando vem vocês vão ver nesse livro aqui, na época que eles criam o paraíso e lá cria o Adão e Eva, eles vêm numa forma de, como se fossem os deuses do Egito lá, tem uma cabeça de animal, mas eles têm um corpo semelhante a de homem, então eles têm até relações com a Eva, e aí tem muita coisa aí que é contraditório, não contraditório, que é escandalizadora aí, que vocês vão ver nesse livro, tá? Então essa parte, tá? Eu vou quem foi Jesus para nós? Jesus não foi, Jesus é o vivo, Jesus é o Senhor de todos os universos, ele é o poderoso, ele é o triplo poderoso, ele é a luz, ele não é um homem só, o corpo dele era uma casca, igual meu corpo é um templo para a luz que está dentro de mim, assim nós acreditamos nisso, que o corpo não era só o Jesus Salvador, quando ele é batizado lá no Rio Jordão, lá, aí vem a pomba, vem o Espírito Santo, aí vem, e ele recebe esse poder, ele vem como o Salvador, então ele simplesmente é o criador de todos os universos. A gente não fala só desse nosso universo, desse nosso plano aqui, mas que é o criador de tudo. Tá? Então Jesus é isso. Eu sempre faço vídeos e coloco as diferenças e vou falando, depois eu vou fazer mais. Obrigado pelo conselho. Aí hoje eu estou trazendo, eu nunca trouxe um pouco de como o gnosticismo vê a criação. Tem canal no YouTube, sim, eu não posto tanto lá, mas tem lá no YouTube Escola Gnóstica, você pode ver lá, tem as lives, eu coloco na íntegra até para rever, e alguns vídeos também que eu acho interessante. Mas eu posto mais aqui, não sei porquê. Então eu vou continuar aqui o livro para vocês entenderem, mas pode fazer perguntas aí que eu vou trazendo, tá? O pouco conhecimento que eu tenho eu vou compartilhando com vocês. E aí ele vai falando aqui que Sabaoth, ele é o quinto filho de Yadabaoth, que é o Demiurgo, como eu expliquei para vocês. E aí quando o Yadabaoth ele peca contra a totalidade, por causa da arrogância dele, aí Sabaoth, que é o quinto, ele se arrepende, ele vê a imagem da Sofia nas águas, mas ao invés de ficar com raiva ou se esconder como Yadabaoth, ele adora ela. E aí ele se arrepende de estar com o pai dele. E aí nisso a Sofia derrama um pouco da luz dela nele, com um dedo. E aí nisso ela eleva ele para o sétimo céu. Tá? Então ele estava no quinto, aí ela eleva ele para o sétimo, e aí ele fica acima de todos os outros arcontes, até do pai dele. Então tinha Yadabaoth, mais os outros arcontes, Astafais, e Sabaoth ele é colocado no trono. E aí aqui, para colocar um paralelo pela religião dos evangélicos ou dos católicos, tal, dos judeus, Sabaoth aqui é o Deus de Moisés, vamos colocar assim, tá?
Então ele se torna o Senhor das forças. Por isso que fala Sabaoth, é o Deus dos exércitos, tal. Aí esse seria ele. E aí ele vai contando aqui. Então eu vou ler para vocês entenderem. Desde aquele dia ele foi chamado Senhor das forças. Ele odiava seu pai, a escuridão, e sua mãe, o abismo. Ele abominava sua irmã, o pensamento do primeiro pai, que se move em todas as direções por cima das águas. Todas as autoridades do caos tiveram ciúmes dele por causa de sua luz. E abaladas travaram uma guerra nos 7 céus. Então depois que Sabaoth recebe essa luz, então não teve paz. Por isso que Jesus sempre falou, existe guerra entre os seres, entre o mal. Mas eles começaram a ter inveja dele e começaram a lutar. Então esse céu sempre existem essas guerras entre os arcontes, tá? E Pistia Sofia, ao ver a guerra deflagrada, mandou para Sabaoth 7 arcanjos da sua luz. Estes o arrebataram e o levaram para cima, ao 7º céu. Porque aqui ele ainda estava lá no 5º, lá, cheio de luz. Eu estava lá no meio, lá que eles podem ir, subir e descer. E aí eles começaram a brigar, vamos imaginar assim, começaram a lá ficar com ciúme dele, porque ele tinha luz, se arrependeu, e aí Dabaoth querendo matar ele, aí os irmãos dele querendo matar, mais ou menos igual os Anunnakis, quem leu o livro de Enki, o livro perdido de Enki. Eu tenho aqui também o dos Anunnakis aqui. Gente, essa aqui é a biblioteca de Nag Hammadi, esse é o Anunnakis, aqui é a Bíblia proibida, que vocês podem ler, tem todos os livros da biblioteca de Nag Hammadi, mais Pistia Sofia, mais o Evangelho de Valentino, mais o Evangelho de Judas também. É muito legal isso. Quem me perguntou se eu sou católico ou não, não sou, eu sou gnóstico. Gente, gnóstico não é uma religião, é uma filosofia. Você pode ser cristão, você é cristão, e você é gnóstico, você vive o gnosticismo. Não tem uma igreja para, se alguém fala assim, vai lá na igreja gnóstica lá, isso aí é alguém que tem alguma outra ideia, mas o gnosticismo mesmo não é uma casa, um templo, algo. É o seu modo de pensar e de viver, tá? É o autoconhecimento. Você pode se reunir na sua casa com outras pessoas e falar, mas você não tem obrigatoriedade de estar dentro de algum lugar, de uma religião, norma, não tem um pastor para te dizer o que você tem ou não que fazer. Você tem o Espírito Santo, o Espírito Sagrado, e você sabe o que você deve ou não fazer. Nem tem deve ou não fazer. Você faz o que ele te leva a fazer. Você vive no Espírito. Jesus falou, vai chegar um dia que nem nesse monte e nem no outro monte lá, de Israel ou dos samaritanos, vão adorar a Deus. Mas o Pai é Espírito. Então importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E não importa o lugar que você esteja, você tem que adorar o Pai em espírito e em verdade. Então você tem que entender que você é espírito. Então você é espírito habitando num corpo. Hoje eu estava lendo até um livro. Eu vou fazer uma live um dia e vou postar. Tem um livro que chama Raja Yoga. Vocês têm que ter conhecimento de tudo, tá, gente? Porque nem tudo está na Bíblia, nem tudo está nos livros apócrifos, nem tudo está. Então, aqui fala que você tem que ter autoconhecimento, você tem que buscar e se conhecer, mas não explica assim, eles não têm um manual de como você ter atenção, como você alcançar a concentração para você alcançar a Deus. E nesse livro Raja Yoga é muito legal porque ele ensina. E ensina como você ter atenção e como você saber o que é o seu verdadeiro eu. E que você é espírito, e seu eu, você não é seu corpo, você não é a energia e você não é a mente. Mesmo que a mente seja algo muito poderoso, que você se identifique com ela, com suas emoções, mas você não é. Mas você é o eu, você é o espírito e você controla e você tem que fazer uso da sua mente. Por isso que eu posso falar a minha mente, o meu corpo. Então você treina para você ficar forte, para você ter uma boa saúde, para você poder usar o corpo. Você treina a sua mente com atenção, com concentração, com observação, para que você possa usar sua mente da melhor forma. E aí tem técnicas de meditação, tem técnicas até para você aprender, para você começar a ser gnóstico, porque gnosticismo é nada mais do que você meditar. E você, na meditação, você encontra o seu eu interior e se identifica com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo.
e você consegue ouvir a voz do Espírito Santo, consegue ser direcionado por ele e estar nessa situação. Porque quando Jesus orava e quando Jesus andava na terra, o que ele fazia? Ele se retirava do meio dos discípulos, muitas vezes, e ia orar ao Pai. E esse orar ao Pai, ele não ficava lá gritando, falando, não. Ele ficava em estado de meditação e falando com Deus dentro dele. Então você tem que conseguir fazer isso, seja no dia a dia, seja em qualquer lugar, conseguir falar com o Espírito Santo, com o Pai, na sua mente, orar em silêncio. E aí onde eu vou explicar para vocês também. Continuando aqui a história do dia da Baof e da criação do mundo. Tô até suando, tá um calor. Vamos continuar. E aí, o que a Sofia viu? A guerra. E aí ela enviou 7 arcanjos da sua luz. Então a Sofia, ela fica no 9º céu. Tem o 8º, tem o 7º, depois aí tem um véu que ela cria. Aí tem o 8º, que é o Guidode. E a Sofia fica no 9º. Aí do 9º céu ela enviou 7 arcanjos para ajudar Sabaoth, porque ele se arrependeu, e aí ela falou, então vamos ajudar. Então, às vezes muita gente pergunta, os anjos, os arcanjos que estão lá com Sabaoth, que estão com Deus, os judeus, a gente pode adorar ele? Não, ninguém adora anjo. Mas eles são de Deus? São. Aqui, no livro, ele fala que esses arcanjos são do Pai, são da luz, são da Sofia. Então, se você fala assim, tem o arcanjo Miguel, o arcanjo Uriel, o arcanjo Rafael. Então, esses arcanjos, eles são que a Sofia pediu para ajudar. Até nos livros gnósticos sempre fala assim, que o arcanjo Miguel, ele foi dado por Deus para que desse o Espírito aos homens. E o arcanjo Gabriel, ele tem a missão de dar o Espírito Santo aos homens. Em vários livros se repetem isso. Então, quando você quer o Espírito Santo, você fala, Pai, viu o arcanjo Gabriel para me encher do Espírito Santo, me dá o Espírito Santo. Então, tem todos esses conceitos aí. Então, mesmo que o Sabaoth não seja do Pai, não tenha luz, os arcanjos que o rodeiam, depois você vai ver também que o Espírito que está do lado dele, na esquerda, também vem da luz da Sofia, tá? É bem complexo, por isso que precisa de uma escola, né? Nem uma igreja, porque é muito complexo para entender isso, são variáveis, são histórias, não é uma historinha de 5 capítulos igual no Gênesis, não. É muito complexo, mas é a verdade. Então vamos continuar aqui. Colocaram-se diante dele na qualidade de serventes, então os arcanjos começaram a servir Sabaoth e proteger ele dos outros anjos. Dos outros arcontes, que eram os irmãos dele. E graças a sua... Aqui. Ela enviou-lhe, além disso, 3 outros arcanjos. E estabeleceu seu reino acima de todos os outros, para que ele pudesse reinar sobre os 12 deuses do caos. É muita coisa. Então, além dos 7, ela mandou mais 3 arcanjos, tá? Para proteger ele. Então, no total, ele tinha 10. Para proteger ele, para ele estabelecer o reino dele lá no 7º céu, acima dos 12 deuses do caos. Lembra que eu falei que existem 7 céus e 5 infernos, 5 Hades. Disso, quando ela fala os 12 deuses, são os 6 irmãos dele, mais Yadabaoth, que é o pai dele, e mais os 5 arcontes dos infernos. Então é muita coisa assim. Quando as pessoas falam, só tem um Deus, só tem só tem um anjo, 2 anjos, a gente só sabe o nome do arcanjo tal. Gente, o gnosticismo tem milhões de coisas. Mas lembre-se, você só adora o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente não adora esses deuses, não. Eles contam como Deus com letra minúscula, tá? Não são deuses que nós devemos adorar. Tá. Sabaoth recebeu o lugar de descanso devido ao seu arrependimento. Então, porque ele se arrependeu, ela deu um lugarzinho lá para ele. Piste Sofia, vocês veem que aqui no gnosticismo é a coisa mais legal do mundo, é que a mulher faz tudo. Quem manda em tudo é a mulher, quem manda em tudo é a sabedoria, a Sofia. Tudo que eu falei que foi criado até agora foi a Sofia que fez. O pai, ela não pediu nem nada para fazer. E também você vê, mesmo ela não tendo pedido autorização, consentimento dele, ela pode fazer o que ela quer e ele não fica ali. Ela fica determinada a fazer. Não, ela vai e escolhe. Quero mandar um anjo, quero fazer. Então,
A Sofia é a mãe do universo e ela faz o que ela quer. E ela que está aqui na Terra, tá? Ela que está aqui nesse nosso universo. Então, quando você quer alguma coisa do mundo, você pede para quem? Para Sofia, para a mãe do universo, para o Espírito Santo. A mulher do céu é a rainha. Quem que é a mulher do céu? Nós acreditamos que a mulher do céu é a rainha. Você está falando de Maria? A Maria, mãe de Jesus em carne? Ah, tá. É diferente. Por isso que eu falei para você que é diferente o gnosticismo, porque para nós a Maria é só uma mulher que gerou Jesus. Até quando os discípulos falam, sua mãe está aqui querendo te ver, ele falava, minha mãe e meus irmãos são esses que estão aqui fazendo a vontade do meu pai. Então, assim, ela mesma chama ele de Senhor, tal. Ela gerou e usou o ventre, seguiu ele e tal, mas ela não existe desde a criação do universo. Quem existe desde a criação do universo é Jesus, e é o Espírito Santo, e é o Pai. Então não tem como ela ser mãe de Jesus e rainha do céu se ela nasceu lá, ela tinha 13 anos quando ficou grávida dele, entendeu? Então quem é a mãe é o Espírito Santo, é a Sofia. Ficou claro para nós, né, gnósticos? Eu respeito a religião de vocês, tá? O nome é Sofia porque é Sofia, é sabedoria. Em grego é sabedoria, aí o nome é esse. Pistis, Sofia, Sofia Zoe, tem os nomes. Pistis é fé. A sabedoria da fé. A gente chama de Barbelô também, mas é a mãe do universo, tá? É a mãe, a parte feminina da luz. Porque tudo é macho e fêmea, tá claro? Mas eu respeito a religião de todo mundo, tá? É que eu tô explicando como nos livros está. E o que faz mais sentido para mim. Tá, aí Sabaoth recebeu o lugar lá dele de descanso. Ela foi... Aí que entra uma parte legal, você vai entender aqui. Livinha, Andréia, tá aí, o pessoal tá aí, vamos ver. Pistis, porém, deu-lhe ainda a sua filha Zoe. Lembra que eu falei? Tem a Pistis, Sofia, e tem a Sofia Zoe. Zoe é amor, Pistis é fé. A Sofia Zoe, dotada de um grande poder, para que esta o informasse a respeito de tudo quanto existe no 8º céu. E graças à sua própria autoridade, ele criou primeiro uma morada para si, um lugar grande e esplêndido, 7 vezes mais grandioso do que todos os que existem nos 7 céus. Então, isso aí, André. Não some não, amiga. Aí, o que acontece? Sabaoth estava ali. E aí ela colocou ele no céu. Ela incluiu e falou assim para a filha dela, vai lá e fica do lado dele. Então, por isso que eu falo que o Espírito Santo, ele tá com ele. Porque independente se é a Sofia Zoe, se é a Pistis Sofia, é a sabedoria e é o mesmo poder. Por isso que ela fala que é filha, é como se o Espírito Santo se desmembrasse em várias, mas é o mesmo. Como um candelabro, sabe quando eles simbolizam o Espírito Santo como o candelabro, tem os 7 Espíritos de Deus lá, e eles falam, tem os 7 Espíritos de Deus, é assim. Espírito é Espírito. E aí a Sofia Zoe, ela é colocada na esquerda dele. E ela é colocada lá para ajudar ele. Quando ela vai ajudar ele, ela ensina para ele tudo que existe no 8º céu. Então ela estava lá no 8º céu, com a Sofia, com a mãe dela, e aí ela começa a informar para ele, porque ele não sabia nada do 8º céu, ele nem sabia que existia o 8º céu, nada acima deles, porque eles ficam aqui nesse universo nosso, é uma bolha assim, uma escuridãozinha, uma bolinha, e o resto existe a imensidão da luz. E acima aqui tem o 8º. E aí nesse 8º já começa o reino da luz, e aí começa o bem. E aí ele tem que entender isso para conseguir criar uma cópia do que existe acima, para que esse universo nosso do caos seja uma cópia do que existe acima. Por isso que tem aquela frase, tudo que está em cima é igual ao que está embaixo, o que está dentro é igual ao que está fora. Porque a criação, depois que a Sofia faz Sabaoth entender o que existe acima do 8º, ele começa a criar uma cópia aqui daquilo que existe lá em cima, no céu dos imortais, entendeu?
não tem quem fundou essa religião. Jesus que fundou o gnosticismo. Não, o gnosticismo existe antes de Jesus vir. Eu acho que remonta bem antes dos egípcios. Tem um livro de Zostrianos que não dá nem para saber de onde que vem. Hermes Trismegistus também, nossa, é muito, tipo, dos primórdios, antes dos sumérios, antes de sei lá de onde. Não dá nem para saber quem criou isso aqui, mas tem livros e livros bem antigos. É um conceito, a paráfrase de Sem era o filho de Noé. Aí tem um livro, a paráfrase de Sem. Tem o livro Apocalipse de Adão. Aí o Apocalipse de Adão já fala do gnosticismo. Então vamos ver, desde Adão tinha o gnosticismo. É isso. Então não é uma criação de agora, não. Aqui tem um livro Apocalipse de Adão, depois vocês leem. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo na nossa visão? Pra gente, o Espírito Santo é a mãe, é a Sofia. Então cada vez que você... O que as pessoas... Tem umas religiões, né, que falam que não existe o Espírito Santo, que falam que o Espírito Santo é um demônio. Quando você fala assim, igual os judeus chegavam para Jesus e falavam: você está expulsando o demônio por Belial. E aí ele fala: não, porque o reino não está dividido contra ele mesmo. Como o Belial pode expulsar Belial? Mas eu expulso demônios pelo Espírito de Deus. Então quando você vê alguém que está cheio do Espírito Santo, está fazendo algo pelo Espírito Santo, e você falar que aquilo é um demônio, então você está blasfemando contra o Espírito Santo, entendeu? Na minha visão é isso. Mas só Jesus sabe, mas na minha visão é isso. E também negar, né? Negar Cristo é uma coisa, você não pode também, mas negar o Espírito Santo eu acho que é sem perdão, porque o Espírito Santo é quem está aqui. A Sofia, a mãe do universo, né? Ela que está aqui. Jesus falou: eu vim e eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não vai descer, entendeu? E ele tem que vir, que é o Espírito da verdade, que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele fala: é importante eu ir, porque ele vai falar daquilo que ouviu de mim, porque eu vou para o Pai, e ele vai ficar aqui, porque é o Espírito Santo que fica aqui na Terra, até a consumação dos séculos. Então o Espírito Santo, a Sofia, é a última coisa que você tente a salvação, porque primeiro vem o Pai, depois vem Jesus para ajudar e mostrar as coisas, e agora vem a mãe, a Sofia, que é através da mulher que a gente hoje alcança o poder de ser feito filho de Deus. Se você não aceita ela, e se você rejeita ela, aí você está blasfemando, assim, mas tem que ser uma coisa muito fora do comum, assim, nem eu sei direito. Você vai entender aqui. Calma aí, Livinha. Deixa eu ler o livro que você vai entender todas as respostas suas aí. Quem que criou Adão e Eva, quem é a serpente, tudo tá nesse livro sobre a origem do mundo. É que o gnosticismo, gente, é uma coisa muito grande, complexa. Não é uma filosofia igual ao estoicismo, não é igual ao catolicismo que tem umas regras lá de... Deus criou o mundo em 6 dias, aí tem umas regrinhas lá. Não, o gnosticismo é um mundo de nomes, de seres, de coisas. Só pra você entender, tipo, essa Bíblia aqui, e olha que a letra é pequena. Deixa eu ver, dá pra você ver o tamanho da letra? A letra é pequena, e só isso tem em todos esses livros aqui. São 55 livros, eu acho, nem sei mais. Eu que escrevo e nem sei quantos livros tem. Mas são muitos livros. 55. No Novo Testamento tem 27. A maioria são cartas de Paulo, tem umas outras cartinhas lá, mas esses livros são muito complexos e são difíceis de entender. E aí você não consegue entender umas respostas só que eu vou te dar, tá? Aqui, você tem que ler. Eu estou trazendo mostrando o que existe, aí você vai ter que ler. Aí você vai ler, não vai entender, vai se maravilhar, vai se estupefar. Até Jesus fala isso no Evangelho de Tomé. E aí, com os anos, você vai demorar uns 2, 3, 4, 5, 10 anos para entender isso daqui, tá, gente? Então não fique afobado, não querer ter... E não se preocupa, só de você estar perguntando o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, você não blasfemou contra ele ainda. Senão você não ia ter perdão, nem ia estar buscando ele aqui. Nem se preocupe com isso, é só você buscar sabedoria.
Vou continuar aqui. Que daqui a pouco eu canso, gente. Eu não consigo fazer muita live no tempo, porque é calor aqui, é muita coisa. Mas eu gosto de vocês, tá? Vamos continuar. Aqui. Então ele mandou a Sofia Zoe para ajudar ele. E aí ele criou um lugar, um reino maior do que os 7 céus. Um templo lá para ele. Que é Jerusalém, tá? O celestial lá dele. E em frente à sua morada, ele criou um grande trono sobre uma carruagem quadrilateral, chamada querubim. Então você está vendo aqui que ele é o Deus dos judeus lá, que ele fica em cima de um trono, e esse trono é o quadrilateral, que ele chamou de querubim. Tem os querubim, não tem aqueles 4 rostos, tem aquele negócio lá, isso aí. E o querubim apresenta 8 formas, em cada um dos 4 cantos, formas de leão. Então, um lado tem as caras de leão. Tá vendo como tudo fala do que existe lá na Bíblia? De touro, formas humanas e de águia. Então, é como se fosse uma nave espacial isso aqui, gente. Os querubins é uma nave lá que tem 4 cantos. Aí uma tem as caras de leão, a outra tem as caras de touro assim, a outra tem as caras de homem e a outra lá a cara de águia. E aí é um trono que ele fica em cima deles lá. E aí ele vai dando um rolê. Perfazendo todas as formas, um total de 64, tá? Então ela tinha 8 formas em cada 4 do canto. Então cada lugar tinha 8, cara. Entendeu? Não, Macabeus, esses livros aí são apócrifos dos judeus, não são gnósticos, tá? Esses aí são apócrifos. Esses livros aqui não são apócrifos igual desses daí, não. 7 arcanjos se colocam diante dele, sendo ele o 8º dotado do poder. Então você percebe, ele não é Deus. Então os 7 arcanjos que a Sofia deu para ele ficaram na frente dele. 7. E aí ele é o 8º. Como ele recebeu o poder dela lá, a luz dele, ele virou como um arcanjo, ao invés de ser um arconte, entendeu? Isso daí. Oi, Bruno, tudo bem? Olha lá. As formas todas perfazem no total 72, tá? Então, juntando aqueles 64 mais os 7 mais ele, que é o 8º, dá os 72. A partir desta carruagem, que esses são os 72 céus, os 72 deuses receberam um plano. Vocês já viram a Goétia? Agora boa noite. Na Goétia de Salomão lá tem os 72 duques que controlam as coisas, assim. É mais ou menos isso. Por isso tem o número 72, tá? Ele vai falar aqui agora. Os 72 deuses receberam um plano. Receberam um plano para que possam reger sobre as 72 línguas das nações. Então, quem que controla as nações, os países aqui, são esses 72 deuses aí. E sobre este trono ele criou alguns outros anjos com forma de dragão, chamados serafins, que o glorificam continuamente. Por isso que quando você vê lá na Bíblia, fala, o serafim fica adorando ele lá, Sabaoth, Senhor, Santo, 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 é Senhor dos exércitos, tal, Sabaoth, tal. Que aí eles glorificam ele. Esse é Sabaoth, que é o Deus dos judeus. Depois disso, ele criou uma igreja angélica. Muitas igrejas pertencem a ela. Parecida com a igreja que se encontra no 8º. Quando ele fala igreja, é assembleia, tá? Não Assembleia de Deus, lá da igreja. Mas o nome igreja significa em grego também assembleia, que é um conjunto de pessoas ou seres de milhões de pessoas, tá? Então ele criou vários. E aí ele criou uma congregação angélica, uma igreja de anjos. Aqui quando ele fala igreja angélica é uma congregação de anjos para servirem ele. Então você vê que o Sabaoth, quando ele recebe o poder da Sofia, ele recebe o poder de criar anjos, criar tudo. Ele e os arcontes, eles criam anjo, criam através da palavra. Eles falam, acontece. Então cria um monte de anjo, haja luz, haja um anjo aí. Todos eles têm esse poder. Tá? É isso.
Tá legal? Tá chato a aula? Ou vocês podem criticar aí, gente? Quiser que eu fale mais rápido ou explique outra coisa aí, você pode falar também. Então, pode falar. Pode ser entendido. Boa noite, a gnose pode ser entendido. Peraí, que eu... Pode ser entendido também como a verdade, nome, água, pão. A gnose é o conhecimento divino dentro de você. Você tem o Espírito Santo dentro de você, ele fala que você é filho de Deus e você sabe que você é filho de Deus. É mais ou menos isso. Isso é a gnose, você ter esse conhecimento divino. E a gnose é a luz dentro de você. E aí o pão é o verbo, Jesus, aí o vinho é o Espírito Santo, a Santa Ceia, que a gente acredita nisso. E tem a câmara nupcial, que é a coisa mais legal do gnosticismo, que é a sua alma é feminina e Jesus é masculino, ele vem, entra no seu corpo, e aí ele se une à sua alma e isso gera uma luz. E aí essa luz é a gnose que te dá poder, que te deixa invisível aos arcontes e aos poderes malignos. Isso é a câmara nupcial, esse é o objetivo da gnose. O objetivo de ser gnóstico é esse, é você alcançar o autoconhecimento, entender que você é um com Deus, aí você pede para Jesus vir, habitar na sua alma, se unir com a sua alma, ele no seu corpo aqui, em meditação, isso, gente. Aí você fica clamando, Jesus, vem, Jesus, Jesus, Espírito Santo, vem, enche-me. Aí você recebe esse poder, lógico, purificando a sua mente, né? Aí você alcança essa luz, e aí essa luz perfeita, que é a luz de Jesus, te protege, que os demônios, eles vão olhar para você e não vai ver você, eles vão ver o Espírito Santo, eles vão ver Jesus, aí eles não te atacam, eles nem te veem, entendeu? E aí isso você tem paz. Esse é o objetivo. Porque tem um monte de demônio querendo te destruir, ó. Só que tem 72 deuses lá, dos maçons lá, eles ficam, nem posso falar isso, né? Eles ficam adorando lá na Goétia lá de Salomão lá, eles ficam fazendo um monte de ritual lá para os duques lá. Tem Asmodeus lá, nem fala esses nomes. Eu posso falar porque eu não me pega não, mas vocês ainda não alcançou o poder. Mas tem Asmodeus, tem um monte lá dentro. Onde eu vou fazer uma aula só da Goétia também, para explicar esses 72 duques que eles chamam lá. Aí eles fazem um monte de ritual lá para que esses duques eles dêem sabedoria, poder, dinheiro para eles lá e também fazer as coisas deles. É isso. Vamos continuar aqui. E aí parecida com a igreja que se encontra no 8º. E um recém-nascido chamado Israel, ou seja, o homem que vê Deus e que tem outro nome também, Jesus o Cristo, semelhante ao Salvador que está acima do 8º. Senta-se à sua direita num trono magnífico. À sua esquerda, porém, senta-se um trono louvando a Virgem do Espírito Santo. As 7 virgens se colocam diante dele, enquanto 30 outras virgens com liras, harpas e trombetas nas mãos o glorificam. E os exércitos todos de anjos o glorificam e o louvam. Ele, porém, senta-se num trono oculto por uma grande nuvem luminosa. E não havia ninguém com ele nessa nuvem, a não ser Sofia Pistes, que lhe ensinava a respeito de todos os que existem no 8º, para que a imagem daqueles pudesse ser criada, a fim de que o reino continuasse para ele, até a consumação dos céus do caos e de suas forças. Ficou claro isso aqui? É bem complexo, né? Mas Sabaoth, ele fica lá no trono e ele cria lá a congregação, um monte de anjo lá para adorar ele. Ao mesmo tempo, ele cria um recém-nascido, que é o filho dele. O filho dele se chama Israel, aquele que vê a Deus. Mas também ele chama ele de Jesus o Cristo, mas não é o nosso Jesus. Ele é o filho dele. O nosso Jesus é o Salvador, que está acima do 8º céu, que é o que vem lá, depois entra lá no corpo lá, esse é o Salvador. Mas do lado dele fica esse Jesus o Cristo. E aí, à esquerda dele, é que fica a Sofia Zoe, que é a Virgem do Espírito Santo. Por isso que eu sempre falo, a Sofia é o Espírito Santo. Por isso que ele fala que à direita dele fica o Filho e à esquerda fica o Espírito Santo. E na frente ficam outras 30 virgens, as virgens do Espírito Santo, que elas ficam também lá com ele.
com liras, harpas e ficam lá, com as trombetas nas mãos, o glorificando. E aí os exércitos, todos os anjos, o glorificam e o louvam. Só que ele senta num trono que fica oculto por uma nuvem de glória, que eles chamam aquela Shekinah, que é aquela nuvem de glória. E aí essa oculta ele. Por isso que fala assim, ninguém vê a Deus. Eles veem uma luz lá, vê um trono, mas ninguém vê Deus. O único que vê Deus é algo. Aí, porque quando ela coloca aqui, ele fala, dentro dessa nuvem, quem fica lá é a Sofia Pistis, que lhe ensinava a respeito das coisas que existem no 8º céu. Para quê? Para que ele faça aqui abaixo, no 7º e abaixo, aqui na Terra e nos outros planos, uma imagem daquilo que existe acima. Para quê? Para que fosse feita a imagem desses, até a fim de que o reino continuasse para ele. Então ela deu um tempo para o reino dele até a consumação dos céus, do caos e de suas forças. Por quê? Porque tudo isso tem um tempo. Ela cria essas imagens, daí ele vai criar esses corpos, vai criar Adão e Eva, vai criar tudo. Para quê? Para que tenha esse período até ela destruir. Consumação é a destruição, que é a finalização dos céus, do caos e suas forças. Por quê? Porque ela prometeu para Yadabaoth, o pai de Sabaoth, que iria usar os corpos moldados dele para destruir ele e os céus dele. Então, nesse período de tempo, que é onde a gente está aqui agora, desse período aqui de tempo que ela cria tudo, chegou Jesus, falou, veio, trouxe nós como filhos da luz, que vai destruir, julgar esses arcontes e destruir eles na consumação dos séculos. Aí ela vem, destrói também Yadabaoth, destrói, depois ela se sobe para o 9º céu e destrói tudo, e aí não existe mais escuridão no universo. O universo só vai ser luz, porque a escuridão, que é esse caos onde a gente está, que é um pontinho só, vai ser destruído, e o resto vai ser só luz. Esse é o conceito. Pistis Sofia isolou-o então da escuridão. Convocou-o para que se colocasse à sua direita. Ela deixou, porém, o primeiro pai à sua esquerda. Desde aquele dia, a direita foi chamada de justiça e a esquerda foi chamada de injustiça. Então aqui é bem complexo isso daqui, gente. É tudo bem difícil às vezes as pessoas entenderem, mas a Sofia, ela rege tudo. Coloca assim, o Espírito Santo é Deus, é poderoso. A Sofia é a mãe do universo, ela que manda em tudo, eu amo ela. E aí o que ela fez? Ela viu e isolou ele da escuridão, que a escuridão é todo esse universo aqui nosso. Aí ela isolou ele, mas aí ela fica lá no 9º e ela sempre fala com eles o que ela quer que aconteça, porque ela que determina. E aí ela pega a Sabaoth e coloca à direita dela. Então ela fica como rainha no universo todo aqui. E aí o primeiro pai é Yadabaoth, que é o pai de Sabaoth, que estava lá esquecido lá. Mas ela pega ele, como ele é mau, aí ela pega ele e coloca na esquerda para ter um equilíbrio. E aí o equilíbrio é esse. Por isso que falam de algumas religiões, né? A direita é boa e a esquerda é ruim. A direita é da magia branca e a esquerda é da magia negra, tal. Então coloca-se a direita como se fosse a justiça. Por isso que coloca um pouco, fala como Sabaoth o bom, o justo. Aí depois você vai ver que tem, às vezes chamam nos livros Sabaoth o bom, o pequeno, o bom. E aí ela coloca ele na direita. E a Yadabaoth, como Demir, coloca na esquerda. Por isso que colocam esse conceito do diabo, que é o adversário. Então, na realidade, os dois ficam aqui. O Sabaoth, ele é filho de Yadabaoth, como se assim, Deus fosse filho do diabo, entendeu? Mais ou menos isso. Só que a Sofia dá um poder para ele que ele fica mais poderoso que o próprio pai dele. Mas ela equilibra tudo. Aí ela coloca ele à direita dela e à esquerda, então aqui não tem ninguém mais forte que ninguém, só ela que manda em tudo. Entenderam? Isso. Aqui. Pistis Sofia isolou então da escuridão. Convocou-o para que se colocasse à sua direita. Ela deixou, porém, o primeiro pai à sua esquerda. Desde aquele dia, a direita foi chamada de justiça e a esquerda foi chamada de injustiça.
Além do mais, todos eles receberam, por causa disto, uma ordem da Assembleia da Justiça. E a injustiça rege sobre todas as suas criações. Entendeu? Então, por mais que Sabaoth foi lá e criou as coisas, ela deu um equilíbrio e colocou o primeiro pai como regente. Então ela falou, a injustiça rege sobre todas as criações. Por mais que ele criou tudo lá, Sabaoth criou o reino dele, os anjos dele, a injustiça queria reger sobre isso. Então ele tinha que ter o equilíbrio da direita e da esquerda. Quando o primeiro pai do caos, que é Yadabaoth, viu seu filho Sabaoth e notou que sua glória era mais resplandecente do que todas as forças do caos, sentiu ciúmes dele. Você tá entendendo? Aquele negócio de, o diabo teve ciúme de Deus, o diabo quis ser igual a Deus. Então nesse caso é mais ou menos essa história aí, como de Lúcifer lá. Mas no caso ele é o pai, é muito bem complexo isso aí, né, gente? Ele é o pai dele, que ficou com ciúme dele porque ele se elevou e recebeu a luz da mãe dele lá, acima dele, entendeu? É bem doido. E eu digo, quem inventaria uma história dessa não existe. Por isso que eu falo, quando você vê Jesus contando essa história, sabe o que é o mais legal desse conceito? É porque nos outros livros, aqui ele explica muito bem, assim, detalhado. Nos outros livros, você vai pegar o Evangelho de Judas, depois vocês puderem ler, você vai ler, e Jesus resume isso muito rápido. Jesus pega para ele, resume e fala assim, existe uma luz, aí essa luz criou astros. Aí esses astros criaram outros astros. Ele criou um astro e o astro criou 4 astros, aí depois criou um astro. Aí depois ele foi e gerou outro astro. Aí um dos astros lá gerou um regente. É um regente com cabeça de leão, que teve 7 filhos, 12 filhos, aí depois esses filhos se rebelaram, o quinto subiu, e aí ele criou o homem, a mulher, e depois acabou. Ele resume. Nos outros livros de Filipe também, eu já até estava vendo o Carta de Pedro a Filipe, ele resume isso em 5 minutos, assim, Jesus resume, mas todos eles contam a mesma história. Então, enquanto na Bíblia você só tem um Gênesis lá que fala da criação, tem um outro livro lá, aqui não, todos os livros, praticamente, desses 50 livros, 55, 30 livros, falam dessa história, e todos contam igual, e resumem ela, de um jeito bem poderoso, assim. Então, para mim, assim, é muito interessante, ainda mais quando Jesus resume, assim, e eles falam como se isso fosse normal para as pessoas. Tipo, ele não fica explicando detalhe como se a multidão das pessoas que ouviam, que iriam ler o livro, eles entendessem. Ele não explica como eu estou explicando para vocês aqui, cada ponto, quem é Demiurgo, quem é tal, quem é Sofia. Não, ele fala de uma naturalidade como se todo mundo entendesse o conceito de Sofia, de tudo. Então era um conhecimento que era comum na época. E aí a gente, depois de 2000 anos atrás, tem que reviver esse conhecimento. Por quê? Porque a igreja dominante da época de Roma lá, 350 anos depois de Jesus, quis destruir isso daí, mandou matar os gnósticos, mandou queimar os livros, e aí perdeu-se esse conhecimento por tantos anos. Aí foi encontrado o livro Piste Sofia, depois foi encontrado o Nag Hammadi de 1945. Então é um conhecimento muito novo, tá? Nossa, eu não estou vendo as mensagens. É um conhecimento muito, muito novo. Desculpa, gente, porque eu não estava vendo as mensagens, como eu subi, ficou lá para baixo. Eu tô aqui falando, nem vi as perguntas. É isso mesmo, a gnose não tem data de criação, porque a luz sempre existiu. Tem como descobrir qual anjo seria o meu anjo da guarda ou não se revela? Gente, esse negócio aí é da cabala, não é do gnosticismo, não. A gente não se importa com anjo, não tem esse negócio de anjo da guarda ou anjo da frente. A gente é Deus. Quando você é um Deus, né? Você é a luz. O conceito da gnose é esse, é você ter uma luz, você entender que você é luz e que você não precisa de ninguém. Você tem Deus, você tem o Espírito Santo te protegendo, você tem Jesus te protegendo, você tem o Pai te protegendo, estando com você, então você não precisa de anjo, de nada. Esse é o conceito. Nem se preocupa com o anjo da guarda, com o demônio, com nada. Essa parte eu não entendo. Que parte você não entende, minha amiga? Fala um pouco sobre aqueles caídos cujo está acima de Lúcifer. Também não, como eu falo, você não tem que se preocupar com demônio também, porque demônio é como se fosse uns insetos, não é nada, tipo, é o pó, assim.
Aqui a gente tá falando de arcontes, a gente nem chegou a falar de demônio, você percebe? Porque os arcontes, eles estão acima, aí os arcontes criam os anjos, e aí os anjos criam os demônios, os arcanjos criam os demônios, criam os anjos, porque depois você vai ver no livro A Sabedoria Secreta de Cristo, que ele fala que os pensamentos criam os seres, aí os seres criam mente, criam poder, para depois criar os anjos, aí os anjos criam algumas coisas, e depois criam os demônios. Mas não tem, tipo... Pra mim, assim, eles não são nada. E você tem que pensar assim, que eles não são nada. Então, Pício e Sofia queria que a Sabaoth travassem guerra. Ela não queria nada, entendeu, André? Ela não queria nada. Ela só tá arrumando a cagada que foi feita. Porque, assim, ela não queria nada. Ela não queria criar o mal, o Yadabaoth, ela nem pensava que ele ia ser mal. Ela só quis fazer uma coisa sem o pai. Aí, já que aconteceu, aí eles começaram a brigar, porque, filho, imagina, você é mãe, você tá lá, os seus filhos brigando. Ela tentou arrumar, foi arrumando. Aí ela, só que o filho dela ficou meio arrogante, falando, eu sou Deus. Aí ele foi, só que ela também, todo mundo tem livre-arbítrio. Aí Sabaoth falou, oh, meu Deus, eu te adoro, eu me arrependo. Aí ela pegou Sabaoth e colocou ele acima e deu a luz para ele, para que ele reinasse sobre tudo, para que a profecia que ela falou se cumprisse, porque ela fez uma profecia que havia o homem, havia Jesus, e tudo isso é a vontade do Pai, tá? Você nunca esqueça que o Pai, o Espírito Invisível, ele está em tudo, e ele que reina tudo, e ele é tudo. E ele determinou que isso tudo ia acontecer. Por quê? Só ele sabe. Eu não posso... O maior problema das pessoas é tentar entender o porquê das coisas. Eu não me preocupo com o porquê. Mesma coisa, você pensa assim, por que eu nasci nessa época? Por que eu não nasci nessa época? Por que eu nasci numa família? Por que eu não nasci em outra família, não nasci rico? Não existe o porquê das coisas, existe a vontade. A vontade reina sobre tudo, tem um destino, tal. Mas não fica preocupado com o porquê, tentando entender a cabeça do Pai. Só aceita. Aceita que você está aqui, que você tem um propósito e que você vai retornar para o Pai. Você vai sofrer menos. O gnosticismo, o principal, além de você ter a luz, é você alcançar o repouso. Você vai ver em todos os livros, Jesus fala assim, por que vocês querem saber do fim, se vocês não compreenderam nem o início ainda? Porque os discípulos perguntam para ele assim, qual será o nosso fim? Mas como vocês querem saber o fim, se vocês não entenderam nem o início ainda? E tipo, para que vocês querem saber isso? O objetivo é o repouso. Vocês têm que repousar. Então, o que o gnosticismo traz é o repouso. Sabe qual que é o repouso? É você encontrar algo que responde todas as suas perguntas e você se acalma e não precisa buscar mais nada. E é isso que eu sinto, tá? Então, para mim, o gnosticismo para mim é um repouso. Porque quando eu era mais novo, eu ficava buscando respostas. Eu ficava buscando entender quem eu era, para onde eu ia, o que eu estava fazendo aqui. E aí sempre eu pensava, mas eu amava ler a Bíblia, buscar e tal. Mas sempre faltava assim, que eu ficava pensando, mas mesmo lendo a Bíblia, indo na igreja, eu queria poder, eu queria ser poderoso, sempre quis. E aí eu buscava lá, eu queria ler um livro tal de poder da vontade, queria ler livro de prosperidade, queria ler livro, entender o que era a magia, entender o budismo, entender o que as outras religiões falavam, mas a cabala, que é... Tinha essas curiosidades que as pessoas têm aí, que falou de anjo da guarda, achava de demônio, de Lúcifer, como é uma guerra, como se eu estivesse em guerra constante, e eu precisasse de um anjo para me proteger, precisava saber os nomes dos anjos para me proteger. Eu era assim também com vocês. Aí eu achava que eu tinha que ter um negócio lá e saber fazer as coisas. Eu gostava de expulsar demônio. E aí eu falava, Espírito Santo, tal, me expulsava, mas mesmo assim eu ficava pensando, eu preciso saber o nome do... Porque eu via nos filmes, né? No filme falava que se você souber o nome do demônio, você fala pra ele, aí você tem poder sobre ele, mas tipo, é balela. Mas tipo, aí eu ficava achando isso, eu corria atrás muito de conhecimento, eu li todos os livros que você imaginar. Aí, só que eu conheci a gnose, o gnosticismo, eu tinha uns 15 anos, eu acho, meu professor me falou, existem mais livros que falam sobre Jesus do que tem na Bíblia e tal, foram descobertos, aí eu com uns 15 anos comecei a ler, só que eu lia, mas eu não entendia tudo. E aí, para que eu entendesse mesmo, demorou uns 10, 15 anos. Mas eu lia e lia outras coisas. Mas quando eu entendi, aí eu repousei.
eu não precisei de buscar mais nada. Eu entendi tudo pra mim e tudo aquilo fez sentido. Eu não precisava de um pastor pregando. Eu não consigo nem mais ir na igreja e ouvir um pastor falando pra mim. Eu não consigo tipo, ouvir alguém falar assim, olha, você não pode fazer isso, ou não pode fazer aquilo, ou tem uma regra disso, aí se você fizer isso você não vai pro céu. Não, porque você tem uma tranquilidade tão grande quando você tem um conhecimento que é a gnose, que Deus está dentro de você, que você alcança a paz e que não tem demônio, não tem anjo, não tem arcanjo, não tem nada que te separa do amor de Deus. Tem uma frase no apócrifo de Tiago, que eu gosto muito, que Jesus fala assim, aquele que alcançou a sabedoria que o Pai, que o Espírito Santo encheu, nem o próprio Pai, se quiser, pode bani-lo do reino dos céus. E eu acho isso maravilhoso. Então, depois que você é escolhido, você recebe o Espírito Santo, ninguém pode te desencaminhar, nem o próprio Pai pode te tirar. Porque se o Espírito Santo te escolheu, ele não erra, entendeu? Ele não vai escolher você e não depois sai. Mas o repouso é esse, é você não precisa de nada. Você lê outras coisas, tem que aprender. Nossa, igual eu gosto de meditar, eu tenho que aprender, fazer coisas melhores, ser uma pessoa melhor e tal. Mas eu tenho a certeza da minha salvação, tipo, se eu morrer hoje eu tô feliz, se eu viver amanhã, se eu não viver, tipo, eu tô bem. Mas é uma paz que não tem explicação, isso é o repouso, não dá pra eu explicar em palavras pra vocês aqui. Mas quando você alcança isso, você tem é o repouso, aí você não se preocupa com nada disso. E a Dabaoth, trevas, Sabaoth veio das trevas, mas reconheceu a luz, é isso mesmo. Então vamos voltar aqui. Aqui vai começar a parte legal aqui, que é muito, tipo, doido isso aqui. É tipo uma loucura você ler esse livro. Quando o primeiro pai do caos viu seu filho Sabaoth e notou que sua glória era mais resplandecente que todas as forças do caos, sentiu ciúme dele. Ao ficar irado, gerou a morte, da sua própria morte, e esta se estabeleceu sobre o sexto céu. Então, até aqui você percebeu que não tinha morte? Ninguém morreu. Tipo, não tinha lá Caim e Abel, esse negócio não. Ninguém tinha morrido, ninguém não tinha morte. Mas aí o ciúme, por isso que eu falo, ciúme é uma coisa horrível, gente. Até no começo do livro aqui fala sobre o ciúme, que o ciúme é horrível. É o principal. Então o ciúme é a coisa que gera a morte. Porque quando vem a ira de Adabaoth, ele fica com ciúme do filho dele, essa ira gera uma morte da própria morte dele. E essa morte se estabelece no sexto céu. Então você tem aqui o sétimo céu, que lá está o Adabaoth, e está o reino do filho dele, assim, ali entre o oitavo e o sétimo, o trono, que Sabaoth fica no sétimo. Gente, aí eu mudo muito de assunto. Tem um livro que é o Apocalipse de Paulo. Esse é legal também. Nesse livro, ele conta como se o Espírito Santo, depois que Paulo morre lá, tipo, numa visão lá, o Espírito Santo vai falando para ele, sobe, vamos subir lá, para você ir pro oitavo céu, pro nono. Porque ele não sobe até o reino de geração sobre a qual não há rei. Mas ele vai subindo pelo terceiro, que é o do arconte do desejo, ele vai subindo. Aí quando ele chega no sétimo céu, que é de Sabaoth, aí ele vê um velho de barba branca, igual tá nos livros lá, igual tá no coisa, nos Simpsons. E aí ele vê o velho, aí ele fala assim, e agora? Aí o velho fala assim, como é que você vai entrar? O que você está fazendo aqui? Como você vai passar? Porque você tem que saber as palavras, e gnóstico serve para isso, tá, gente? Você saber as palavras que você vai falar para os arcontes para você passar do sétimo céu e dos céus, senão você fica retornando, que a gente acredita na reencarnação também. Os arcontes te prendem, se você não souber as palavras certas de falar e não tiver o Espírito Santo, eles te prendem e vai fazer você voltar para o corpo. Eita, travou. Quando dá uma hora que trava. Ele faz você voltar pro corpo, ele te castiga e depois você volta pro corpo. Eles vão se alimentando do desejo, se alimentando da ira, se alimentando de todas essas coisas. Eles se alimentam desses desejos ruins que a gente tem. E aí vai falando. E aí no apócrifo de Paulo, ele sobe e aí o Espírito Santo fala para ele, dá o sinal que eu te dei, o sinal que você tem. Aí ele faz o sinal lá de Jesus lá e tal. E aí ele alcança e faz sinal, aí Sabaoth abre e deixa ele passar. E aí tem isso. No Apócrifo de Tiago, Apocalipse de Tiago também tem uma parte que Jesus ensina para ele o que ele tem que falar para passar pelos 3 arcontes, tá? Então isso é real, gente. Se você morrer,
me ouça, entenda essas palavras, leia esses livros para quando você morrer, você lembrar, tá consciente, são para você conseguir falar com os arcontes e saber o que falar. Aí você tem que ler, Bruno. Tem muita coisa nos livros aqui. O Apócrifo de Tiago tem certinho o que você falar. Mas quando você tem o Espírito Santo, ele te dá boca, ele te ensina lá na hora que você falar. Por isso que o importante da gnose é esse, ter o Espírito Santo. Aí você não é só mais um, você é um com o Espírito Santo. Vamos que já deu 1 hora de live. Já tô começando a ficar cansado aqui. Gente, eu tenho que comprar uma cadeira melhor. Como fala que eu faço daqui por dinheiro, que eu tenho dinheiro. Gente, eu não tenho nem uma cadeira gamer aqui pra fazer. Se eu fosse ficar rico com isso daqui, eu faço por amor. Não sei quem esses dias falou assim, você faz isso por dinheiro. Gente, misericórdia. Se fosse por dinheiro, eu tava fazendo live todo dia, pedindo coraçãozinho, pedindo diamante aí. Não dá dinheiro nenhum. Eu que não trabalho pra ver. Mas bora. Onde eu tava? Aqui. Aqui ele gerou a morte. Ao ficar irado, gerou a morte da sua própria morte, e esta se estabeleceu sobre o sexto céu. Sabaoth foi arrebatado naquele lugar. E assim se completou o número das 6 autoridades do caos, sendo então a morte andrógena. Ele a associou à sua própria natureza, e gerou 7 filhos andrógenos. Eis o nome dos machos: ira, pranto, suspiro, aflição, lamento e gemido triste. Aqui começa a criação do mal. Eis os nomes das fêmeas: ira, desgosto, luxúria, suspiro, blasfêmia, rancor e belicosidade. Mantendo relações entre si, cada um procriou 7. Eles faziam de forma que perfizessem um total de 49 demônios andrógenos. Andrógeno é quando tem o sexo feminino e masculino ao mesmo tempo, tá? Encontrarão seus nomes e funções em O Livro de Salomão. Então procurem o Livro de Salomão para vocês saberem o nome desses demônios, desses anjos aí. Tem... Gente, ó... Pra quem gosta de demônio, que eu não gosto, mas quem gosta e fica curioso aí, louco aí, tem o livro A Clavícula Menor de Salomão, tem a Clavícula Maior de Salomão, e tem o livro Testamento de Salomão. No livro Testamento de Salomão, conta como Salomão recebeu um anel lá do Arcanjo Miguel, e aí ele tem um poder sobre um demônio chamado Ornias, que estava atormentando o filho de um pedreiro lá dele, lá que estava construindo um templo lá, o encarregado de construir o templo lá, o encarregado dos pedreiros. E esse demônio, ele toda vez, quando dava no pôr do sol, ele ia e sugava a energia desse filho, desse pedreiro aí. E aí o pedreiro pediu lá para Salomão ajudar ele, Salomão ora para Deus e fala, ai Deus, para Sabaoth, tá? Para Deus, me ajuda a ajudar esse cara aí, que eu não sei, eu não tenho esse poder aí. Aí o Arcanjo Miguel aparece para ele e fala, pega esse anel, que tem um símbolo lá, tem um selo, e você vai ter poder sobre esse demônio. Aí Salomão vai lá, e o cara tá na árvore lá, embaixo de uma árvore lá. E aí Salomão fala para ele, demônio, o que você tá fazendo aí? Por que você tá pegando a energia desse cara? E aí o demônio fala, eu não tenho que te obedecer. Aí Salomão fala, tem sim, mostra o anel. Aí o demônio baixa a bola. Aí ele vem e fala assim, então vamos comigo, agora já que Deus me deu autoridades por você, vamos comigo lá pro meu templo lá, pro meu castelo lá. Acho que ele nem tinha construído o templo, ele tinha a casa dele lá. Aí ele vai e anda com ele lá. O demônio, Ornias, isso daí. Aí, Salomão pega e pensa, né? Fala assim, eu vou usar esse anel, que eu tenho poder sobre os demônios, sobre esse demônio, e vou pedir para ele me mostrar quem é Belial, trazer o chefe dele, e o chefe dele trazer os outros demônios para me ajudar a construir o templo. Porque ele era sábio, entendeu? Aí o que ele faz? Ele vai
manda esse demônio chamar o chefe dele. Aí o demônio fala, meu chefe não vai vir não, vou lá descer lá no inferno lá e pegar o Belial, como é que eu vou fazer isso? Aí Salomão é ousadia. Gente, esses livros são muito legais, eu gosto muito. Leia, é bem legal. Eu não coloquei aqui na Bíblia gnóstica porque não é gnóstico, mas ele é muito legal esse livro. Pra quem gosta dessas coisas, eu racho o bico. Aí o demônio vai lá e Salomão fala, eu vou te dar o anel e você vai mostrar esse anel pra ele e vai falar, Salomão tá te mandando você vir lá, mandando você ir na presença dele. Aí o demônio corre lá, tá bom. Aí vai lá no Belial e fala pro Belial, ó, Salomão tá te chamando lá pra falar com ele. Aí o demônio, quem é Salomão? Ah, é o rei de Israel lá. Ah, vou não. Aí o demônio, olha aqui o anel que ele deu. Salomão te ordena que você vai. Aí Belial, tá bom, tenho que ir. Porque ele tinha um anel de Sabaoth. E aí ele vai. E aparece lá na frente os dois aparecem na frente de Salomão. Eu tô resumindo, mas é isso daí mesmo. Eu li esse livro tem uns 10 anos. Aí, Salomão vai e fala para ele, olha, eu tenho que construir o templo de Deus aqui, Sabaoth. Então, você tem que me trazer todos os seus maiores demônios para me ajudar a construir o templo. Eu preciso de um demônio para pegar uma pedra ali. Aquela pedra que ninguém consegue pegar. Aí ele fala, que demônio pode trazer? Aí o Belial vai e chama um demônio lá, que era uma mulher lá, um demônio que era igual uma etíope lá, negra, eles falam, que tem poder sobre as crianças lá, que matam as crianças antes de nascer. Tem várias histórias, eles vão falando isso mesmo. Eu tô resumindo aqui o que eu lembro. E aí ele vai e fala, ó, você vai pegar a pedra, essa pedra e colocar na parte de cima do templo lá, porque tem uma pedra que eu não consigo, que os homens não conseguem pegar. E aí ele pega e manda os demônios construir o templo. Então ele vai pegando cada demônio que tem algum poder e vai até o final. Ele pega aquele Asmodeus lá que eu falei também. Então tem uns 49 demônios aqui, mas tem outros demônios. E tem o nome de cada um, eles vão falando os nomes, né? E aí ele vai construindo, até que chega um demônio lá que tá no deserto. É bem legal essa história. Ele pega um saco para prender o demônio, que é o demônio que consegue pegar e colocar a pedra angular lá do templo. E tem uma coluna também que fica embaixo lá, que é esse demônio que consegue. Mas esse Asmodeus, ele é terrível, esse Asmodeus. Ele aparece nesse livro, o Testamento de Salomão, e ele aparece num livro apócrifo da Bíblia católica também. Não é Macabeus, não, é... Tem um outro livro lá que ele aparece também, que ele pega a mulher lá, pega umas mulheres lá. Asmodeus, ele é bem ruim mesmo. E aí ele chega para Salomão e fala assim, ó, Deus está te dando esse poder agora, mas é um poder temporário. Porque você está mexendo com a gente, você está escravizando a gente. Mas esse seu poder vai acabar. E você vai pecar e você vai cair. Deus vai te abandonar e eu vou te pegar. E eu vou pegar você e você vai lembrar. E aí é o que acontece. Depois de tudo isso, Salomão cria o templo, aí depois Salomão vai e adora outros deuses lá no final. E aí o Asmodeus tem poder sobre ele lá e fala, eu falei pra você que eu ia te pegar. Então isso é realmente assim, quem acha que é brincadeira, ficar mexendo com demônios, que você tem um controle sobre eles, tipo, mesmo com a Goetia, mesmo com essas magias, você não tem poder. É um poder temporário e eles fingem às vezes que te obedecem pra te usar. Tá? Aquelas pessoas, por isso que às vezes até chama, né, de cavalo e o guia. Como é que você vai ser um cavalo de alguém e tá mandando em alguém? Quem manda é o guia. Então você não tá mandando em ninguém, quem tá mandando é o espírito que tá mandando em você e tá direcionando sua vida, às vezes você achando que tá tendo algum controle sobre ele. Mas realmente eles sempre vão cobrar de você e sempre vão levar sua alma. Então é melhor servir a Deus, ser gnóstico. E a gente não precisa disso. A gente tem o poder do Espírito Santo e a gente faz o Espírito Santo amarra esses demônios, o Espírito Santo faz isso e o Espírito Santo usa e faz o que ele quer. E usa quem ele quer, seja anjo, seja o que for. Mas a gente não, a gente só adora o Pai, a gente só busca o Pai. Então no gnosticismo não tem ritual, no gnosticismo não tem magia, no gnosticismo não tem símbolo, não tem oração contrária, a gente não ora para os outros, para oração contrária para ninguém, a gente só ora, pede e busca o Pai, tá? É isso, eu só queria trazer isso porque às vezes a pessoa vê aqui, fala, quero saber os nomes e as funções
dos demônios. Tem lá no livro de Salomão, você pode ler, mas eu não aconselho vocês a ficar falando nome, buscando magia, se você pode ser gnóstico e ter contato diretamente com o Espírito Santo que controla tudo, ao invés de falar como se fala com a formiga, gente. Porque Deus está acima de tudo, o Pai está acima de tudo, e a gente adora, a gente é luz do Pai, a gente não tem nem que se preocupar com essa terra ou com esse mundo, que isso aqui é como se fosse um grão de poeira. A gente só está aqui pela diversão, gente, a gente só está aqui para destruir os arcontes, só para isso. Um dia Deus vai destruir tudo. Deus não, né? Eles se destruirão. E com relação a isto, Zoe, que vive com Sabaoth, criou 7 forças boas andrógenas. Então o Espírito Santo, que estava ali, por isso que eu tenho que falar com o Espírito Santo, que é a Sofia Zoe, que estava ali com Sabaoth, viu que Sabaoth e Adabaoth, junto com a morte, eles criaram esses arcontes, esses demônios. Aí a Sofia Zoe falou assim, vamos equilibrar isso daqui. E aí ela foi e criou 7 forças boas, andrógenas, que têm um poder bem masculino e feminino. Eis os nomes dos machos: aquele que não é ciumento, o abençoado, feliz, o leal, aquele que não é invejoso, o bem-amado, confiável. Esses nomes aqui são em português, tá, gente? Mas tem um nome lá em grego, tem um nome na língua do aramaico. Quanto às fêmeas, eis os seus nomes: paz, alegria, regozijo, bem-aventurança, verdade, amor, fé. Muitos espíritos bons e seres sinceros derivaram destes. Então, para equilibrar tudo, ela criou esses seres bons para que não existissem só os demônios, mas existissem os anjos bons, e aí teria sempre esse equilíbrio aqui na Terra. Encontrarão suas realizações e suas funções em o esquema do Hermarmené do céu que está abaixo dos 12. Foi André que perguntou do Hermarmené esses dias, né? Tá vendo? Tem um livro do esquema do Hermarmené, não sei onde você vai achar, mas você acha, que eu não achei até hoje. Mas deve ter por aí perdido. Quando o primeiro pai, porém, viu a imagem de Pistes nas águas, entristeceu-se, especialmente quando ouviu sua voz, que se parecia com a primeira voz que o chamou fora da água. E quando soube que fora esta que lhe dera um nome, ele gemeu e ficou envergonhado de sua transgressão. E quando soube de fato que um homem iluminado e imortal existia próximo a ele, ficou muito perturbado, pois já tinha declarado a todos os deuses e seus anjos: sou Deus, nenhum outro existe além de mim. Teve medo de que soubessem que outro existia diante dele e que o condenassem. Como um tolo, porém, menosprezou a condenação e agiu imprudentemente. Ele ficou com medo, ele viu que errou, mas ele não se arrependeu. Ele quis esconder a mentira dele, entendeu? Ele sabia que ele não era Deus, ele percebeu que ele não era Deus, não existia ninguém. Só que ele falou, imagina se todo mundo descobre isso aí. Então ele agiu como um tolo. É isso que ele está falando aqui. Como um tolo, porém, menosprezou a condenação, mesmo elas falando que ia acabar com ele. E agiu imprudentemente, dizendo: se existir alguém a meu lado, que apareça para que eu possa ver a sua luz. E imediatamente eis que uma luz saiu do 8º, que está acima, e atravessou todos os céus da terra. Bom. À medida que o brilho da luz ia aumentando, o primeiro pai, atônito, viu o quanto ela era formosa e ficou com muita vergonha. Gente, eu vou fazer um paralelo aqui dessa parte, porque estava até no livro que eu estava ouvindo quase agora, que fala assim, se você tivesse 2 ou 3 sentidos a mais, você ia ver tanta coisa nesse mundo e agora, que sua capacidade, sua sabedoria ia aumentar muito e você ia entender muita coisa. Porque com nossos olhos nós podemos ver somente uns espectros da luz. Com o nosso tato a gente pode sentir algumas coisas. Com o olfato e com a audição a gente pode ouvir só umas ondas sonoras.
Os animais, o cachorro pode ouvir outras, o gato pode ouvir outra. Até a gente brinca, fala que o gato vê espírito. E tem um livro na Bíblia, né, de Eliseu, que Eliseu tá lá dormindo, lá, tá lá cercado, e o moço dele chega e fala para ele, olha, estão cercando a gente aqui. O povo tá cercando a gente, um exército. E aí Eliseu ora e fala assim, pai não, é Deus, abre os olhos desse menino aqui, os olhos espirituais dele. E aí quando os olhos espirituais do menino abrem, ele vê vários anjos, mais numerosos do que o exército que estava cercando Eliseu. E aí Eliseu fala para eles causarem cegueira no exército. E aí eles cegam o exército e Eliseu fala, vocês estão procurando quem? Ah, Eliseu, vamos lá. Aí ele leva eles até o rei e fala pro rei, ó, não mata eles não, eu que trouxe eles para você. Gente, eu lembro todas as histórias, tá? Eu li a Bíblia, esse é o ponto, tem a Bíblia aqui também. Vocês acham que eu não lê a Bíblia? A gente lê, ó. A gente lê e sabe todas as histórias. Eu tenho um livro aqui que eu ganhei do meu amigo, mas chama O Livro de Urântia. Esse livro eu não consegui ler não, mas olha o tamanho dele. Mas ele fala umas loucuras muito loucas aqui também, dos universos, de umas criaturas que parece aquele documento, aquela série lá dos três corpos lá. Depois eu vou tentar ler ele, mas é umas doideiras aqui. O gnosticismo pra mim não é doideira não, mas esse livro aqui é meia loucura, mas quem já leu depois explica. Mas tem várias histórias. Voltando aqui, e aí, quando ele não se arrepende, ele é ousado. Por quê? Porque, como eu tô falando, a gente não consegue ver. Então tem um anjo aqui do meu lado, tem aqui a luz, você nem tá vendo aqui, ó, do seu lado aí tá um anjo, do seu lado tem demônio aí, sei lá, ora aí. Mas você não consegue ver. E Sabaoth, ele fala assim, Sabaoth não, Yadabaoth fala assim, a Sofia falou que tem um homem iluminado que tá do meu lado e eu não percebi, eu não vi, porque ele não tava vendo. E aí ele, mesmo ela falando que ele ia condenar ele fala assim, se tem alguém do meu lado, apareça. E aí, mas do oitavo céu, porque ele tava, imagina, tá lá no sétimo com Sabaoth, lá no sexto, aí do oitavo céu vem Jesus. Que o homem iluminado é Jesus, tá? Ele desce do oitavo céu. E aí ele aparece uma forma humana, porque os arcontes não são humanos, tá, gente? Eles não têm nossa forma humana, como eu falei. À medida que o brilho da luz ia aumentando, o primeiro pai atônito viu o quanto ela era formosa e ficou com muita vergonha. Pensa, descendo com o aparecimento da luz, uma forma humana maravilhosa se foi revelando dentro dela. Por isso que eu falo que Jesus é luz, ele está envolto na luz perfeita, que você ficou envolto, vem a forma humana. Imagina descendo como se fosse alienígena, gente. Uma luz assim, um cometa, e descendo uma forma humana ali. É isso. Com o aparecimento da luz, uma forma humana maravilhosa se foi revelando dentro dela, e ninguém mais a viu, exceto o primeiro pai e Pronóia que estava com ele. Então, os outros arcontes e os anjos só viam a luz, não viam a forma humana dentro da luz. O único que teve o poder de ver foi o primeiro pai, que é Yadabaoth, e a Pronóia, que é a filha dele, que é a primeira lá. Lembra que eu falei da Pronóia, que se movia dentro das águas lá, que Sabaoth não gosta dela? Que estava com ele. A sua luz, porém, apareceu a todas as divindades dos céus. Então é isso que eu falo, gente, a luz perfeita te protege, porque o demônio, os poderes, as divindades, eles não podem te ver, eles só vão ver a luz. O único que podia ver Jesus ali foi o Yadabaoth, porque Jesus permitiu também. Mas ele só vê a luz, porque a luz é perfeita. O que causou grande transtorno entre elas. Então elas viram a luz e ficaram atônitas também. Quando Pronóia viu o anjo, que é a filha de Yadabaoth, ela enamorou-se dele, ela se apaixonou por ele. Ele, no entanto, a abominou. Então, o anjo lá, que é Jesus, olhou para ele e falou, eu não te quero não, você é da escuridão. Porque ela era filha de Yadabaoth, não tinha o poder do pai.
Ele, no entanto, a abominou, pois ela se encontrava nas trevas, porque ela estava nas trevas. Pronóia sentiu também o desejo de abraçá-lo, mas não foi capaz disso. Imagina, ele tem a luz, é a perfeita, e ela é a trevinha aqui. Só que ela queria abraçar ele, e ela não conseguiu, porque ele tinha uma luz muito grande. Aí, quando se viu incapaz de deixar de amá-lo, ela derramou sua luz sobre a terra. Ela viu que não ia dar certo, que ela não ia poder nem parar de amar ele, porque ela admirou ele. Ela se derramou como uma luz sobre a terra. Daquele dia em diante, esse anjo foi chamado Adão-Luz, que é interpretado de como o sanguinário iluminado. E a terra estendeu-se por cima dele, Santo Adamas, que é interpretado como a terra sagrada semelhante ao aço. Quando fala Adamas aqui é de adamantio, é do poder do diamante, como se fosse do diamante, algo que é duro, que é mais duro que o aço, entendeu? Sempre que você ouvir Adamas, esse é o homem imortal. Que é o Santo Adamas, que é interpretado como a terra sagrada semelhante ao aço. Todas as autoridades naquela época começaram a honrar o sangue da Virgem, e a terra purificou-se graças a este sangue, que é quando a Pronóia derramou a luz dela, que ficou como um sangue na terra. Mas a água purificou-se particularmente graças à imagem de Piste Sofia, que se manifestará como o primeiro pai nas águas. Foi com razão, além disso, que eles disseram, através das águas, uma vez que a água benta confere vida a tudo, ela purifica também. Do primeiro sangue surgiu Eros, o andrógeno. A sua natureza masculina é Himeros, porque é o fogo que veio da luz. A sua natureza feminina é a de uma alma sanguínea e derivada da substância de Pronóia. Ele é de uma beleza notável, possuindo mais encanto que todas as criaturas do caos. Quando todos os deuses e seus anjos viram Eros, ficaram fascinados, mas quando ele se manifestou no meio deles, queimou a todos. Da mesma forma que muitas lâmpadas são acesas por uma única lâmpada, e a única luz permanece sem que a potência da lâmpada fique reduzida. Eros também difundiu-se em todas as criaturas do caos, e contudo não ficou diminuído. Do mesmo modo que Eros surgiu do ponto central entre a luz e a escuridão, e da mesma forma que no meio dos anjos e dos homens se foi consumando a relação sexual de Eros, desse modo também brotou o primeiro prazer sensual sobre a terra. O homem sucedeu à terra, a mulher sucedeu ao homem, e a reprodução sucedeu ao casamento, e a morte sucedeu à reprodução. Gente, eu vou parar por aqui, depois eu volto isso na próxima, pois que eu já tô com sede aqui. Tô com sede, já cansado. Mas depois eu volto com essa parte para explicar de Eros, para explicar como surgiu o desejo entre os arcontes, entre nós. Mas é isso, por hoje a aula sobre o gnosticismo e sobre a origem do mundo. Adquiram a Bíblia Gnóstica, seja em PDF, seja em físico, seja na Amazon, e leiam. E entendam uma coisa. Jesus é Deus acima de tudo. Nem pode se chamar de Deus. Jesus é o Senhor do universo. Sei lá, Jesus é a luz poderosa. O Espírito Santo é a mãe do universo. Também é maravilhosa. Que manda tudo e reina sobre tudo. E o Pai é o não gerado. É o Espírito invisível e inefável. Então, se você quer uma coisa deste mundo, peça para o Espírito Santo, para a mãe que está aqui. Você pede para Jesus interceder por você, porque ele está lá com o Pai. Também está dentro de você. E pede para o Pai sabedoria, inteligência e poder. E se encha do Espírito Santo, porque o segredo é ser cheio, estar repleto do Espírito Santo. Que é isso que eu estou tentando fazer aqui. Obrigado a todos que participaram. Até um outro dia que eu vou fazer. Eu não vou fazer amanhã, não sei. Vou fazer talvez quando der tempo. Tchau, gente. Tchau, tchau.